Olá a todos e a todas. Vamos fazer um Lidos de março. Eu já tentei gravar esse vídeo umas 10 vezes ao longo do mês de abril. E em todas foram um fracasso, porque eu simplesmente travava na hora de falar. E aí tinha muito barulho de fundo, enfim. Vai ter minha gata miando. Por quê? Porque eu não tenho nada o que fazer, não tenho o que fazer sobre. Mas tá tudo certo. E tem todos aqui os físicos que eu li, e aqui tem uma colinha minha dos livros que eu li online, e tem a nota de todos, então eu vou ir falando sobre. E, enfim, eu acho que vocês entenderam. Primeiro, eu só vou começar falando sobre um DNF que teve nesse mês, que é o livro abandonado. No caso, DNF é Did Not Finish It. Não acabei o livro. Que foi O Colecionador. Esse livro vai contar a história de um cara que ele ficou obcecado por uma menina e ele decide que é ok sequestrar ela. E é isso. Eu parei na página 145 e aí eu falei, se isso aqui não melhorar até a página 160, eu desisto. Adivinha? Não melhorou. Então eu desisti, porque todos os personagens, no caso, o sequestrador e a Miranda, que é a menina sequestrada, eles são insuportáveis. Então chegou em um ponto que eu tava torcendo pra Miranda morrer logo. Não, eu não tô falando isso porque eu quero que alguém morra, mas ela é muito chata. E ele é muito chato, e era tudo muito chato. E os capítulos, vocês não têm noção. O capítulo 1 era até a página 145. Na 145 começava o capítulo 2. E eu fiquei, não, só não. E o pior é que esse livro é lindo. Em questão estética, né? Ele é preto aqui, parece um quadro. Aí aqui tem todo um negócio de borboletas e uau, bonito, mas vai ter que ir com Deus, né? Vai ter que trocar no sebo, por quê? Porque eu não vou ficar com uma coisa que eu não gosto na minha estante. Na minha estante é um lugar pra expor os livros que eu amo. Então eu não vou deixar um livro que eu não gosto. Enfim. O próximo é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu já tinha lido Pequena Coreografia do Adeus, dela, e eu fiquei apaixonada na escrita dela, e eu fui ler esse livro, e eu gostei mais do que Pequena Coreografia do Adeus. Eu nem sei direito o que dizer sobre esse livro, foi 5 estrelas, foi favoritado. Foi um livro simplesmente incrível, tocante. Vai contar a história de uma mulher, a vida dela inteira. E aí vai ter um momento da vida dela que ela vai sofrer um abuso, e desse abuso ela vai ficar grávida. E vai contar sobre uma maternidade muito conturbada pelo fato desse filho ter vindo de um cara não muito legal, sabe? Então não tinha muito amor ela pelo menino, e isso atrapalhou muito a relação dos dois, e ela queria conseguir tratar ele bem, mas não é que ela tratava ele mal, mas ela, sabe, ela era indiferente. E eu vou ler uma parte que é quando ela fala isso. Descobri mais tarde ainda que não era nada disso. O problema mesmo foi a falta também de amor. Que ela tá falando basicamente sobre o filho dela e sobre tudo o que aconteceu para eles se afastarem. Quando eu li esse livro, na cena que teve o abuso, eu não esperava, porque eu li sem ver os gatilhos antes. Normalmente eu sempre vejo os gatilhos. E a Agatha passou na frente, mas tudo bem. Normalmente eu sempre vejo os gatilhos dos livros, mas esse eu simplesmente fui sem saber nada sobre. Eu queria me surpreender. Me surpreende até demais. Complexo, mas de qualquer jeito. Eu levei um choque, mas eu amei. Eu gosto muito de livros que abordam essa temática, porque é uma temática super importante. E
É isso. Próximo livro. Polêmico. 15 dias, do Vitor Martins. Eu não gostei desse livro. Só corrigindo, Peso do Pássaro Morto, eu dei 4 estrelas e meia. E favoritei. Mas, continuando. 15 dias. O que dizer sobre isso, sabe? É que eu acho que é porque eu tinha acabado de sair de uma leitura muito boa. E aí eu não sei como dizer isso. Eu me decepcionei muito com esse livro. Porque basicamente vai contar a história do Caio e do Felipe. E vai ter. O Caio vai passar 15 dias na casa do Felipe. E eles eram amigos antigamente, só que o Felipe parou de falar com o Caio porque ele parou de ir na piscina do prédio dele. Porque ele tinha algumas questões com o corpo dele. E ele tinha vergonha do corpo. E aí eles vão se reaproximar nesses 15 dias. E quando eu ouvi isso, eu pensei, nossa, vai ser um livro de aquecer o coração fofo. Só que eu achei chato, achei muito chato. Eu não conseguia me importar menos com os personagens desse livro, gente. Não é por mal, essa história simplesmente não me prendeu, não foi pra mim, não foi uma escrita boa pra mim. E eu me incomodei com muitas partes desse livro. E a Agatha tá mexendo na estante, mas enfim. Eu nem marquei nada, porque eu tinha... Quando eu percebi que eu não ia gostar, eu pensei, tá, eu vou terminar, mas eu não vou marcar nada porque eu vou trocar. É basicamente isso. E... tem uma parte em específico que eu fiquei com ódio. Ele... tipo, esse livro não é nada problemático, sabe? Ele é um livro fofo. Eu entendo que é um livro fofo. E a Agatha sai da frente. Eu entendo que é um livro fofo. Mas teve uma parte que o Felipe... O Caio tinha uma amiga, a melhor amiga dele. E a melhor amiga tinha uma namorada. E essa namorada, ela tinha uma questão alimentar também. Mas era uma questão de ser muito, muito magra. Então, o Felipe tá lá na piscina. No caso, ele não tá dentro da piscina, mas o Caio tá dentro, a melhor amiga do Caio também tá dentro. E a namorada da melhor amiga do Caio também não tá dentro. E aí, a melhor amiga vai tentar convencer a namorada a entrar na piscina. E aí o Felipe faz um comentário, tipo, mentalmente de... nossa, se eu fosse magro assim, eu iria sair por aí exibindo meu corpo. E eu fiquei super incomodada porque ele literalmente minimizou todas as inseguranças do corpo de uma pessoa só por ela ser magra, sabe? Como se uma pessoa magra não pudesse ter insegurança sobre o próprio corpo, o próprio peso. Porque, cara, eu não sei. Depois ele percebe que ele falou merda, ele percebe, ele se corrige e então, tipo, tem a redenção dele. Mas eu fiquei muito incomodada quando ele falou isso, eu fiquei muito incomodada porque eu tinha muita questão com o meu corpo. E ai, sei lá, eu só... depois que ele falou isso, eu fiquei tão incomodada que eu não conseguia parar de pensar nisso no resto do livro. Próximo. Tudo e Todas as Coisas. Esses aqui você já deve conhecer, tem um filme, tanto é que essa é a capa do filme. E nesse livro, no meio do livro, tem umas fotos do filme. E deixa eu lembrar o nome dos protagonistas que eu esqueci. Ih, não vai ter. Ok, não tem. Ah, não. Tem o Oli e a menina que eu esqueci o nome, que é a protagonista. Mas, enfim, ela tem uma doença e aí ela não pode sair, porque ela tem muita chance de se
qualquer coisinha pode causar uma doença nela e o sistema imunológico dela é muito fraco. Então, uma gripezinha pra ela não é uma gripezinha, é uma coisa gigantesca, por exemplo. E aí, esse menino, o Oli, vai ser o novo vizinho dela, ele vai chegar lá e ela vai ficar olhando ele vai ficar olhando ela, eles vão começar a trocar mensagens, e aí vocês já sabem o que rola, né? E foi um livro fofo, 4 estrelas, acho que poderia ser 3,5, na verdade, mas quando eu acabei tava tão, ai, que fofo, que eu dei 4. E eu não vou mudar minha nota, porque se na hora eu achei 4 e era fofinho, não tô a fim de diminuir. Muitas vezes eu diminuo, mas dessa vez não. E assim, é só isso, esse livro é fofo. E ele é muito rapidinho de ler também, porque os capítulos são, tipo, muito pequenininhos. Não sei se... Tá vendo? Tipo, aqui é um capítulo, acaba aqui já é outro capítulo. E tem uns capítulos que são só e-mails que ela troca com o menino. Tem uns que são só assim, tá vendo? Foi um livro que eu li muito rápido e foi super fofinho. Eu gostei. É Heartstopper 4. Foi o único livro de Heartstopper que eu marquei. Porque normalmente HQ eu não marco. Mas esse livro não tinha como não marcar. É lindo. Esse livro é uma obra de arte. Ele é lindo. Ele é incrível. Todos os Heartstopper eu gostei muito. Mas esse foi o meu favorito. Porque esse vai tratar de questões importantes. E vai mostrar que, ok, o amor ajuda, mas o amor não cura tudo, sabe? E toda aquela idealização de, nossa, o amor cura tudo. Não é assim, gente. Vocês não podem achar assim. Amor não cura tudo. Às vezes você precisa de terapia, às vezes você precisa de outras coisas. Amar é bom, mas não vai curar transtornos alimentares, por exemplo. Não vai curar tantas coisas. E esse livro vai falar sobre isso. E ele é lindo. E tem uma parte que falam exatamente isso, ó. Sei que parece que vocês são o mundo inteiro um do outro, mas essa dependência não é saudável para nenhum de vocês. Charlie precisa procurar a ajuda de alguém que não seja o namorado dele de 16 anos. Tá certo, 16 anos. Ele precisa de ajuda de um médico ou terapeuta, alguém que entenda de transtornos alimentares e como tratar disso. O amor não pode curar um transtorno mental. Só por causa disso vocês já deviam ler, leiam. E aí tem Girl Interrupted, que é a Garota Interrompida, tem em português. E vai contar a história da autora do livro, que ela se chama Susana Kaisen. E ela vai para um hospital psiquiátrico. E lá ela também encontra várias outras pessoas que também são famosinhas, escreveram livros tipo A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, sei lá como fala o sobrenome dela. Ela também frequenta esse hospital psiquiátrico. E aí ela vai contando o dia a dia dela no hospital psiquiátrico. E é isso. Tem até, tipo, eu não sei como... Deixa eu ver se eu acho um pra mostrar pra vocês. Aqui, tipo, os negócios médicos que passavam. Tem outro aqui. E o início foi muito bom. Tá todo marcado, todo grifado, escrito. E aí eu cheguei na metade e eu comecei a ficar um pouco entediada. E aí eu cheguei no final e fiquei... demorou pra acabar, né? Então, assim, eu dei 3,5, se não me engano. Deixa eu achar aqui. Ok, eu acho que eu não vou... achei. Eu dei 3 estrelas. E é isso. Eu acho que eu vou continuar com esse livro, eu não vou trocar ele. Porque foi um livro que eu amei o início. O início tem várias frases muito boas. E trata de assuntos muito importantes. Mas eu acho que eu pegaria ele só pra rever o que eu marquei, eu não releria ele. E é isso.
Próximo. Orbin Júpiter. Leiam. Tem Found Family. Tipo, é um menino que ele vai ser adotado por uma família e ele tem uma filha que chama Júpiter. E a mãe morreu no parto e ele tá procurando a filha dele, porque a filha dele foi pra algum lugar que ele não sabe aonde. E ele também foi separado da mãe, né? E é lindo. Tem uma relação entre irmãos aqui que é a coisa mais bela do universo. Eu não vou falar muito sobre, porque se vocês quiserem ler, é um inglês super fácil e a letra é bem grande, é muito rápido de ler, é incrível. Tipo, vale muito a pena. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Próximo, Carrie Soto está de volta. Esse vocês já devem conhecer também, Taylor Jenkins Reid, não tem erro. Vai contar a história da Carrie, ela é uma tenista super famosa. Vai contar a história dela, basicamente, antigamente, quando ela começou no tênis. E ao mesmo tempo vai ter ela voltando pro tênis pra bater o recorde pra pegar o recorde dela de volta. Porque uma moça foi lá e tirou o recorde dela. E ela quer de volta, então ela vai começar a treinar de novo. Porque ela tinha se aposentado, ela vai voltar a jogar tênis pra bater esse recorde. E, cara, eu não entendo como ela não é real. Por que ela não existe? Os livros da Taylor Jenkins Reid me fazem questionar por que Daisy Jones, por que essa banda não existiu? Como assim ela não existiu? Como assim Evelyn Hugo não é uma atriz? Como assim a Carrie não existiu e não é a tenista mais famosa de não sei o quê? Sabe? Eu não sei explicar, é simplesmente incrível. Eu não sei em que lugar, eu não consigo ranquear os livros da Taylor. Eu realmente não consigo. Porque eu olho pra eles e fico, meu Deus, eu amo todos, eu não consigo. Todos foram 5 estrelas favoritadas, entendeu? Não tem um que não seja. Até agora, né? Porque eu li Daisy Jones, Malibu Renasce, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo e Carrie Soto está de volta. E eu vou ler Forever Interrupted, que é Pra Sempre Interrompido. Eu tenho a versão em inglês e vai ser o próximo que eu vou ler dela. E eu espero gostar também. Aí, próximo, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Incrível também. Esse mês eu tive muitas leituras boas. Muitas mesmo. E esse livro vai contar a história de um casal. E ao mesmo tempo vai contar a história de uma moça que trabalha em um... tipo que um bordel? Eu não sei explicar. E eu não sei se eu quero falar mais sobre, porque é um livro que é bom e sem saber de nada. Não sei, ele é pra você sentir ele. Você tem que sentir ele. E ele é muito curtinho, é nacional. Então, leiam, sintam. Eu vou ler uma frase que é uma das melhores frases que eu queria tatuar na minha testa. Mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Te convenci a ler, né? Obrigada. Próximo e o último, Físico. Laura Jean Vive Terminando Comigo. É uma graphic novel também. E vai falar sobre um relacionamento tóxico entre duas garotas. A Laura Jean, ela fica terminando com a protagonista e ela fica voltando toda hora. E ela trata mal a protagonista. E aí, no fim, a protagonista vai perceber, cara, eu mereço mais que isso. E é uma história muito boa, porque fala muito bem sobre relacionamentos tóxicos. Não é uma história, não é um romance. Não é um romance, porque aqui não se trata de um romance, se trata de um relacionamento tóxico. Então não vai achando que vai esquentar seu coração, não é assim.
mas ao mesmo tempo você vai se sentir muito feliz no fim quando ela finalmente supera tudo e percebe o quanto ela merece e quanto ela é muito melhor do que simplesmente uma segunda opção. Muito bom. Agora vamos para os livros que eu li no Kindle, que o meu Kindle tá embaixo da minha gata. Tá aqui. E, ok, eu vou falar pra vocês, porque eu vou falar aqui anotado, porque eu não lembro também muito bem, não. Assim, eu lembro dos livros, mas, vocês... Sim, né? Teve Ice Cream and Suicide, que é um livrinho de poesia. Eu dei 4 estrelas e meia e favoritei. É um livro de poesia em inglês, que eu recomendo super, porque tem vários textos incríveis, muito bons mesmo. Foi um dos meus livros favoritos de poesia, eu até quero ele físico, porque foi muito bom. Aí depois temos uma recaída, Please Love Me at My Worst, que eu dei 1 estrela e meia. Outro livrinho de poesia, mas esse não é bom não, esse é péssimo, é horrível. Sabe aquelas frases de efeito? É exatamente esse livro, ele tenta colocar todas as frases de efeito mais crinjolas possível. Nossa, eu lia e eu queria revirar os olhos. Eu ficava... Não é possível que isso aqui é sério. Aí depois tem Descobri que não faz falta quando eu parei de responder, que eu li por indicação da Leonie Lane, e eu dei 3 estrelas. Eu achei ok. Nada demais, mas ok. Aí depois começa os e se. E se eu precisasse de você? E se eu me importasse? E se você soubesse? Dei 5 estrelas e favoritei todos. Vai contar a história de... Vai ser todos os personagens no mesmo grupinho. E... Incrível! Tatiane Biasi, eu quero ler sua lista de compras. Eu tô muito animada pra ler o novo livro dela, que eu só não li até agora, porque eu tô tentando muito seguir a minha TBR. Mas assim que der, eu já vou começar a ler. E... Ok, tive leve bug mental, mas continuando. Vai contar a história... O primeiro, que é Se Eu Precisasse de Você, vai contar a história da Alice e do Marco, eles se odeiam. Quase todos os 2 primeiros vai ser Enemies to Lovers, e o terceiro vai ser Friends to Lovers. Então, perfeitos, né? Eu amo Enemies to Lovers e é uma coisa, assim, incrível. E a prova de amor que ele faz pra ela... Eu vou dar spoiler agora, então, se vocês não quiserem saber, eu vou pôr aqui a minutagem pra vocês pularem, pra vocês não saberem. Mas, basicamente, ele faz uma declaração pra ela. Ele aluga uma livraria pra fazer uma declaração pra ela. É pedir muito? Quer dizer, é óbvio que é, porque isso deve ser muito caro e ele é rico. Mas, gente, sonho da minha vida. E depois, nos outros livros, ele compra uma casa no lago e faz uma biblioteca só pra ela. Incrível. Aí, enfim, continuando. Quem voltou pra essa minutagem aqui? Aí, e se eu me importasse, vai contar a história da Paula e do Léo, também se odeiam. O Léo é aquele cara hippie, aquele cara da paz, assim, meditação e chakras. E a Paula é uma estressada que odeia todo mundo. E eles são, tipo, Grumpy Sunshine, claramente. É incrível. E por último tem E se você soubesse, que é da Duda e do Nicolas. E eles são amigos, e aí vai ter um romance entre os dois. E aí a Duda, ela ficava com outro cara, que eu esqueci o nome dele, porque ele não é importante. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ela namorava com esse outro cara. Era um relacionamento super tóxico, porque ele ficava toda hora terminando com ela, a mãe dele odiava ela.
e ele não conseguia defender ela da mãe dele, e todo um rolê assim, e aí o Nick sempre tava lá pra ela, e ela só percebeu isso depois, e aí, fofo, incrível, perfeito. Continuando, tem Dois Irmãos, que é um livro que eu tive que ler pra escola, eu dei 2 estrelas, devia ter dado 1, mas tudo bem, foi um livro super chato, nem vou falar sobre, porque é ruim. E aí depois tem Homebody, que é outro livrinho de poesia, eu dei 4 estrelas. É daquela Rupi Kaur, eu não sei falar o nome dela, mas eu queria começar a ler mais livros dela, aí eu li esse livro dela. E eu gostei bastante, eu achei muito bom. Aí depois tem E Se Um Conto de Natal, que é outro dos E Se, só que é só um continho rápido. Eu também dei 5 estrelas e favoritei. Milk and Honey, outro livro de poesia, que eu dei 4 estrelas. Super bom também, gosto. Esse livro de poesia, eu tô lendo bastante livro de poesia em inglês agora, mas a maioria que eu li antes era em português, então também tem que voltar. Mas eu tentei ler um livro em português, que é o próximo que eu vou falar, e odiei, que foi Todo Mundo é Livre na Imensidão. Eu dei 1 estrela, super batido, super... muito ruim, não vale nada a pena. Depois eu li Assombrando Adeline. Sim, eu li Assombrando Adeline, e agora no meu Kindle eu estou lendo o segundo. Dei 4 estrelas, ia favoritar, mas fiquei com um pouquinho de vergonha, mas eu gostei muito. E eu li em português o primeiro, mas não tenho o segundo em português e-book ainda, então eu tô lendo em inglês. Eu tô cogitando seriamente ter os livros físicos, só que eles são muito caros, então quando eles deixarem o preço abaixar um pouquinho, né? Aí eu já dou uma olhada. Mas basicamente foram essas as minhas leituras de março. Comentem aí o que vocês leram, qual foi o livro favorito desse mês de vocês, qual foi o pior livro do mês. E é isso, gente. Um beijo.